E o Flamengo venceu o Bahia ontem no jogo da volta da Copa do Brasil e ratificou a sua classificação para as semifinais da competição. O placar foi o mesmo no jogo de ida, 1-0, só que dessa vez o gol foi do meia Arrascaeta, num passe do Bruno Henrique. Por isso que é bom você ter o craque no time, mesmo ele não estando 100%. O que aconteceu, por exemplo, com a Arrascaeta ontem, que nitidamente não estava 100%, mas o Flamengo precisava da presença dele nesse jogo, e ele fez a diferença fazendo o gol, que foi o da vitória e, consequentemente, da classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil. Agora, vamos ver, né, como que o departamento médico do Flamengo vai fazer. O Arrascaeta joga no domingo contra o Vasco, eu não o colocaria, pelo menos de saída, ou se vai ser preparado para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América, na próxima quarta-feira, diante do Peñarol, no Maracanã. Mas o Flamengo ontem fez um jogo correto. É um jogo sem problemas, vamos dizer assim, né? Sem sustos. Né? Com exceção de uma jogada no início, em que o Everton Ribeiro encontrou o Everaldo, deixando ele cara a cara com o Matheus Cunha. O Matheus terminou fechando, né, toda a meta e ele tocou para fora. O time do Bahia não fez uma finalização sequer do gol. O Matheus Cunha foi um espectador do jogo. Não sujou nem o material. Né? E o Flamengo forte na marcação. O Tite foi muito feliz na escolha do garoto Everton Araújo. Muita gente ficou cismado. Né? Só o Globo.com deu essa informação que o Everton Araújo poderia ser o escolhido. Estava entre Eric Pulgar, Alan Coelho. Eu achei até estranho. E o Tite terminou optando pelo garoto, que fez uma partidaça, foi um dos melhores do time. Inclusive, foi até eleito pela galera como melhor jogador da partida. Por que o Everton Araújo? Eu disse isso ontem. O ponto forte do time do Bahia é o setor de meio campo. Aquele quadrado, que eles chamam de quadrado mágico, né? O Caio Alexandre, o Gianluca, o Everton Ribeiro e o Cauli. Esses 4 jogadores têm uma rotatividade muito grande ali no setor de meio campo, gostam de ter a bola e vai envolvendo o adversário. O Flamengo sentiu muito nas partidas anteriores em relação a isso. No Campeonato Brasileiro, que foi dominado pelo Bahia, apesar de ter vencido. No primeiro jogo, o Bahia também foi bem, teve mais posse de bola, o Flamengo também terminou vencendo. Já ontem, o Bahia não conseguiu, né? Porque tanto o Léo Ortiz, que vem se adaptando como volante, jogando muito bem, como o Everton Araújo, fizeram uma partida impecável na marcação, dificultando para o Everton Ribeiro e o Cauli. Tanto é que esses 2 jogadores foram substituídos no segundo tempo, porque o Rogério Ceni viu que eles não estavam conseguindo criar jogadas, se impor diante da marcação do meio campo do Flamengo. Então foi decisiva essa atitude do Tite em ter colocado o garoto. E claro, o garoto fez a sua parte. Jogou muito bem, fez um partidaço o Everton Araújo. Não só ele. Eu acho que o Wesley também, que a torcida pega muito do pé, jogou muito bem. Que impulsão que o Everton está tendo agora, né? Eu fico impressionado quando o Wesley sobe para disputar uma bola de cabeça. Ele sobe mais da altura dele. Então, muito bem o Wesley. A dupla de zaga perfeita, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. A dupla de volante também muito bem, tanto o Léo Ortiz quanto o Everton Araújo. E o Gerson. O Gerson também fez uma partidaça ontem, uma hora pela direita, outra hora pela esquerda, no meio, né? Então foram jogadores de destaque. Outro, claro, o Luiz Araújo também é aquele jogador que a gente já conhece na composição da parte tática muito bem, mas teve a oportunidade de tocar uma bola para o Arrascaeta, fazer o segundo gol logo no início do segundo tempo, preferiu chutar e desperdiçou uma grande chance. Aliás, o Flamengo pecou nesse último trecho, né, de decidão. Se toca a bola e se chuta. Foi assim com o Ayrton Lucas no final do primeiro tempo. Ele preferiu tocar para o Gerson, a bola ficou muito espetada, o zagueiro chegou. Se ele caminha um pouco mais com ela e puxa para a esquerda, ele ia ficar de frente para o gol para finalizar, poderia ter feito o gol. E esta do Luiz Araújo, que o Gerson encontrou ele na entrada da grande área, e se a bola passa pelo zagueiro, era gol, porque o goleiro não chegava mais. Só que o Arrascaeta estava do lado, ele preferiu finalizar, chutou em cima do zagueiro do Bahia. Mas o Flamengo fez uma partida sem susto, uma partida correta, né, e com justiça chega à final
Aliás, a semifinal da Copa do Brasil é a 17ª vez em 28 edições que o Flamengo chega às semifinais da Copa do Brasil. E vai enfrentar agora o Corinthians, que eliminou o time do Juventude. Se você me perguntar, né, Flamengo é favorito? É. Pelo time que tem, o Flamengo é favorito. Pelos reforços do Flamengo, né, que vão ajudar. Tem a volta do Michael, que pode ajudar ali pelo lado esquerdo. O Alexandre na lateral esquerda. O Plata no ataque também é mais uma opção para o Tito. E o próprio Alcaraz, né, o argentino, que não vai poder jogar no domingo contra o Vasco, porque vai ter que cumprir suspensão automática. Aliás, nós vamos ter as estreias, né, do Alexandro, no lugar do Ayrton Lucas, que está suspenso no jogo de domingo, e do Plata, que deve começar no banco de reservas. Esses jogadores vão estar aptos para jogar as semifinais da Copa do Brasil diante do Corinthians. O Corinthians não vai ter o Depay, que o time não conseguiu inscrever a tempo, não conseguiu registrar a tempo, ainda tentou uma última cartada diante da CBF que não aceitou, responsabilizando a Federação Espanhola pela demora, né, da documentação, mas isso não é problema da CBF. Aí vai ter lá o Carrilho, né, a outra contratação que vai estar à disposição para jogar nesta Copa do Brasil. A gente tem que entender o seguinte: o Corinthians que o Flamengo vai enfrentar na Copa do Brasil não é o Corinthians do Campeonato Brasileiro, que está muito mal. Está lá na zona de rebaixamento. É a mesma coisa do Flamengo no Brasileiro, que não faz bons jogos no Brasileiro, mas na Copa do Brasil e na Libertadores joga muito melhor. Então, se serve para o Flamengo, serve para o Corinthians, né? O Corinthians vem muito motivado para esse jogo da Copa do Brasil, porque sabe que é uma oportunidade única de chegar à final de uma competição. Porque no Brasileiro ele vai brigar para escapar do rebaixamento, sem falar que ainda tem a Copa Sul-Americana, que ele também tem chance. Mas Copa do Brasil vai ser um foco importante para o time do Corinthians, e o Flamengo tem que fazer a dele, né? Vai ter o Arrascaeta melhor, vai ter a presença dos contratados. Eu acho que o Tite vai ter a oportunidade de armar o time para esse confronto contra o Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil. O torcedor, às vezes, fica perguntando por que o Flamengo é tão diferente de um jogo para outro. É porque é futebol. Futebol é assim. Não existe jogo igual. Cada jogo é uma história diferente. E a comissão técnica existe, aquele corpo de integrantes, para estudar o adversário. Então, o Flamengo estudou muito bem o Bahia, ponto forte da equipe baiana, que é o setor de meio campo, e com a decisão da comissão técnica do Tite de colocar o Everton Araújo ali como segundo homem de meio campo, juntamente com o Ortiz, anulou qualquer chance do Bahia conseguir ser superior ao Flamengo no jogo, criar oportunidades e tentar reverter o resultado, né, de 1-0 negativo no jogo da ida lá em Salvador. Então foi bem o Flamengo, poderia inclusive ter feito um placar maior, né, se tivesse tido mais tranquilidade nas jogadas ofensivas, nos contra-ataques, ou o caso dessa jogada do Ayrton Lucas no final do primeiro tempo, e em vez de ele tocar para o Gerson, ele poderia ter ajeitado para a direita, para a esquerda dele ter finalizado, ou o caso do Luiz Araújo, que se tivesse tocado para o Arrascaeta sozinho, né, a oportunidade de gol poderia ter sido maior. Então, mas isso não aconteceu, venceu por 1-0. O importante é que o time está nas semifinais da Copa do Brasil para enfrentar o time do Corinthians. Agora, se voltar para o Brasileiro, tem clássico no próximo domingo, 18h30, no Maracanã, diante do Vasco. É outra pedreira. O Flamengo tem que, né, decidir o que ele quer nesse Campeonato Brasileiro, se realmente quer continuar brigando pelo título. Se realmente quer isso, já tem que começar neste domingo, buscando os 3 pontos, conquistando a vitória. O time do Vasco também está classificado para as semifinais da Copa do Brasil, vem de um jogo desgastante contra o Atlético Paranaense lá do Paraná, então tem tudo para ser um grande jogo. Agora, o que o Flamengo não pode entrar é na questão de briga dentro do jogo, porque sempre que o Flamengo entra nisso, termina levando a pior. Foi assim contra o Corinthians, principalmente no segundo tempo, o Corinthians vencendo por 1-0, não que jogo, foi só confusão, e o Flamengo terminou se perdendo. Então, o time do Vasco é inferior ao time do Flamengo. Se tivesse que apontar um favorito, o Flamengo é o favorito para o jogo. O jogo de ida foi 6. Claro que o Vasco melhorou, mas o Flamengo também melhorou. Mesmo ser um Pedro, vai ter a presença aí dos contratados, com exceção do Alcaraz e do Michael. Né? O Alcaraz suspenso pela expulsão contra o Corinthians e o Michael
se recuperando de lesão. Mas pode ter o De La Cruz, que não foi para o jogo ontem porque ainda estava com problema físico, vai ter, né, hoje e amanhã para melhorar esse condicionamento físico. E vamos ver como é que o Tite vai armar esse time. Vai ter também o Eric Pulgar, já em condições de jogar. Então, uma mexida certa é a entrada do Alexandre na lateral esquerda. O Ayrton Lucas não vai poder jogar suspenso. Vamos ver como é que ele vai armar o meio campo, se o Eric Pulgar volta à titularidade, sai o Everton Araújo, se ele mantém o Léo Ortiz, ou se traz o Léo Ortiz para a zaga para dar um descanso no Fabrício Bruno ou no próprio Léo Pereira. Nada direito, eu acho que o Varela pode começar o jogo, tá ali para revezar, um jogo joga o Varela, outro jogo joga o Wesley, né? Para equacionando essa questão física. E na frente, a dúvida aí se o Bruno Henrique começa jogando, se o Gabigol finalmente vai começar jogando, se o Plata vai ter condição de estrear. Então, são as opções que o Tite tem para esse jogo diante do Vasco. E uma notícia boa, né, se é que a gente pode dizer que é boa diante da circunstância, o Pedro foi operado hoje, fez a sua cirurgia. O Flamengo informou que a cirurgia foi tranquila, muito boa, e é esperar agora a recuperação do artilheiro para o próximo ano, já que esse ano a temporada acabou para ele. E aqui no futebol do Maranhão, para finalizar, só dizer que a federação, né, já informou o início da pré-Série B, que começa no próximo sábado, amanhã, portanto. São 5 equipes, divididas em 2 grupos, né? Um grupo com 2 equipes, que é o Real Codó e Bacabal. Vão fazer 2 jogos. Quem passar já está na fase de grupo da Série B. E o outro grupo com as equipes lá de São Luís, no caso do Americano, né? Lá é Americano, Expressinho e São Luís. Vão ser 2 jogos para cada equipe. O melhor colocado também vai para a fase de grupo da Série B, que começa no próximo mês e vai até novembro, com os 2 que vão fazer a final, consegue o acesso para a Série A do Campeonato Maranhense de 2025. Beleza, minha gente? Olha, finalzinho aqui no vídeo, faço aquele pedido especial para você, dá joinha, compartilha, se inscreve aí no canal. Quanto mais gente inscrito, mais fortalecido fica o canal. Eu conto com esse seu apoio. Se você quiser ajudar a manter o canal, você pode doar qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aí na sua tela, 99981441540. Qualquer valor é bem-vindo e a gente agradece antecipadamente. Uma ótima sexta-feira, a gente se encontra aí pelos caminhos do futebol. Tchau, tchau.